Bom, pessoal, eu queria agradecer enormemente o convite. Esse é o segundo debate que a gente teve a oportunidade de participar, pelo menos eu e Paulo, que fomos alvo de muitas agressões e de muitas acusações e sem a devida possibilidade de nos apresentarmos publicamente ou politicamente e a gente poder dizer o que pensa. Então eu queria agradecer de coração, mais do que só politicamente, a oportunidade de estar com vocês e de estar na Universidade de Pernambuco, né? Eu queria fazer um comentário crítico a um termo, um jargão que a gente fala muito na educação médica, que eu acho totalmente fora de hora, fora de propósito. A gente diz assim que as universidades são co-irmãs. Já ouviu falar desses termos? Co-irmãs. A UFPE e a UPE são co-irmãs. Eu não sei o que quer dizer co-irmão. Para mim o cara é irmão ou não é irmão. Pode ser até meio irmão, mas co-irmão eu não conheço. Para mim é redundância, não sei. Em que nós somos irmãos? Né? As universidades. E que eu me sinto à vontade dentro da Universidade de Pernambuco. Ela ter sido minha casa um dia como residente de obstetrícia do CISAM, ou a luta por construir uma universidade pública, gratuita e de qualidade. O que nos coloca para e passos? O que nos coloca um do lado do outro? O fato de ambos estarmos numa luta para o desenvolvimento de um país que necessariamente passa pelo ensino superior, ou o fato de a gente compartilhar um vínculo, como o professor citou anteriormente, sacerdotal, enquanto médicos, um vínculo secundário em que a gente se encontra como uma atividade complementar, né, que engrandece, que nos torna mais nobres do que os demais que estão somente no mercado. O que de fato nos torna irmãos, ou aliados, ou companheiros? Eu queria lançar essa pergunta para vocês porque eu gostaria de, por ela, responder a maioria dos questionamentos. Acho louvável e agradeço mais uma vez o debate, mas acho que é importante, nesse momento, a gente poder tentar organizar um pouco mais o pensamento. A universidade pode ajudar nesse papel. Ontem eu acompanhei praticamente toda a votação na Câmara dos Deputados. E concordo com o professor Sabá, que é um momento único do país, onde nos 25 anos de SUS nunca tivemos uma mobilização da sociedade tamanha para discutir a saúde pública. Não são só os cirurgiões e os médicos, mas o país inteiro está discutindo isso. E o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que é aquele pires virado para cima, né, é o que faz ecoar a fala do povo, foi ontem, na tarde de ontem, apesar de todas as críticas que nós temos ao nosso sistema político, uma grande ágora, um grande espaço de debates. E nós vimos os porta-vozes dos interesses do povo brasileiro se manifestar. Nós vimos o deputado federal Ronaldo Caiado, que acho que os senhores conhecem de sua história muito melhor do que eu, que foi um copartícipe do golpe de Estado, foi acusador e delator de vários estudantes universitários, foi um apoiador amplo e restrito à ditadura militar, foi um grande articulador de uma submissão do país aos Estados Unidos da América. Eu não estou falando aqui nenhum exagero ideológico, estou falando de fatos históricos. Nós vimos o Jair Bolsonaro, o deputado federal, que agride os homossexuais fisicamente e os tornam sub-humanos na sua concepção, sendo os porta-vozes de uma parte da sociedade brasileira, diga-se de passagem, uma parte da sociedade brasileira de representação usurpada, porque as entidades médicas não têm a legitimidade suficiente para chegar ao povo brasileiro e dizer que são porta-vozes do que pensam a totalidade dos médicos brasileiros. Esse falso consenso que está sendo proclamado pelas entidades médicas é um absurdo, é a primeira falácia que nós precisamos enfrentar. Nem todos os médicos brasileiros pensam como o senhor Roberto Dávila ou como pensava o senhor Edson de Andrade. Muitos médicos brasileiros têm compromisso com o sistema de saúde e se entendem trabalhadores. E entendem que
quando trabalham em uma política pública, se estivessem com outro colega do lado, de qualquer outra nacionalidade, o seu trabalho se tornaria melhor, o seu trabalho se tornaria menos aviltante, e teria com os outros companheiros e trabalhadores, como ele, capacidade de engrossar a luta por financiamento, capacidade por engrossar a luta por uma melhor gestão. Estes proclamadores do ato corporativo, é isso que precisa ficar claro. O que eu filtrei do debate do Congresso Nacional, a gente assistindo o debate, era de que ali as posições já estavam todas formadas. Quando começa aquele ritmo, quem vota com quem, quem vota com quem, rapaz, essa decisão já foi tomada. Mas os discursos são interessantes, os discursos são importantes, eles são o eco do que vem trabalhando. A gente que está tão inserido no programa percebe que é o que está todo mundo dizendo. E é o que foi repetido aqui. Por que não revalida? E sabe falar português? Na verdade, há uma questão central. Há um grupo que é a favor, há um grupo que é contra. E os grupos se posicionam renovando os discursos. O grupo que é a favor está com o discurso fechado e centrado em cima das necessidades sociais. Se há revalidação, se não há revalidação, mas a motivação é o direito à saúde. O grupo que é contra renova seu discurso em diversas facetas, à medida que vai testando a capacidade argumentativa e que as teses vão caindo por terra. Caindo por terra. Não, por que não revalida? No começo, a disputa era mais franca, dizer que nós somos contra em absoluto. Nós não vamos concordar com nenhuma vírgula do programa. Com a aprovação popular, vamos tentando encontrar subterfúgios, vamos tentar encontrar argumentos que não são os argumentos centrais. Os argumentos centrais dessa questão são mercado de trabalho, inflação de procedimentos de cargos, é o que está estampado no gráfico que mostra a evolução do primeiro emprego para médicos no Brasil pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos, que só é alimentado por quem tem carteira assinada ao serviço público. Todo mundo que é cooperativa, plano de saúde e tem vínculo precário não aparece. E o número de egressos em escolas médicas. Desde 2000 nós criamos mais de 10 mil vagas no mercado de trabalho, que são superavitárias, inflacionam o mercado e aviltam a profissão. Além disso, nós somos o país do mundo que tem o processo de trabalho mais fragmentado. É o único país do mundo onde uma mulher, para fazer um exame ginecológico, tem que passar por 4 médicos. O seu ginecologista que solicita o Papa Nicolau, que vai para outro ginecologista fazer o Papa Nicolau, que solicita a colposcopia para outro ginecologista, que manda de volta para o seu primeiro ginecologista. Quando é um procedimento que podia ser feito por um técnico. Nós somos o único país no sistema universal do mundo que proibimos um optometrista de fazer os óculos. Ué, aí o debate que a gente vai dizer aqui agora, porque o Brasil é desenvolvido, não é desenvolvido, está usando mão de obra escrava, porque Cuba, porque isso, não se coloca a luz sobre esta forma organizativa do trabalho de saúde. Por que o cidadão inglês pode fazer seus óculos com o optometrista e o brasileiro tem que fazer com o oftalmologista? Porque quando ele vai fazer um óculos, ele faz 6 procedimentos. Uma consulta oftalmológica no Brasil custa R$600. Porque ele não vai fazer só optometria, vai fazer campimetria, vai fazer aferição de fundo de olho, vai fazer pressão. Cada um é uma guia que a pessoa assina ali no ROPE. E quem que paga a conta? É privado? Não, é sistema complementar, está tudo dentro do mesmo rolo. E é um processo de trabalho que avilta a nossa profissão. Onde é que já se viu a pessoa estudar? Numa escola pública, fazer residência custeada no mercado, ser médico, especialista ginecologista, para fazer apenas Papa Nicolau? Não pode. Ninguém vai a lugar nenhum, o país não vai a lugar nenhum, permitindo licenciosamente uma organização. E era isso que falavam os arautos do liberalismo. Os arautos do liberalismo, que confundiam sua posição ideológica com o fascismo no Congresso Nacional, ontem diziam: o governo ataca contra a liberdade da profissão de se autorregular. É exatamente isso, deputado. É exatamente isso. É a força do povo, é a vontade do povo e é o direito do povo sobre a autorregulamentação de uma pequena parcela da sociedade.
Com isso, a gente não pode se confundir e entrar no dicionário, não pode confundir a trompa de Eustáquio com Falópio e começar a engravidar pelo ouvido, meu amigo. Não perca a crítica, reflita. A questão não está se fala ou se não fala português. Todo mundo fala português, cara. Todo mundo fala português. Falava com a gente fluentemente. Eu dei 120 horas de aula em português. Todo mundo fala português e todo mundo aqui está admitindo. A gente tem dificuldades de comunicação. Com 6 anos, com 30 anos de Brasil, tem dificuldades de comunicação. As comunicações não se dão nesse plano. Não é por teste de proficiência de língua portuguesa. É por teste de proficiência de clínica. É por 10 anos, 15 anos de atenção primária. E isso não é a questão. Não é em torno disso que está sendo o debate. Isso é transversar, é tirar o debate de lado. E é por isso que a derrota foi avassaladora no Congresso. Porque esse discurso não cola. Porque o povo, quando escuta isso, diz: isso é balela. Eu quero um médico marciano, mas não quero que meu filho morra por causa de um otite e evolua com uma meningite. Eu não vou admitir que meu filho morra por uma diarreia aguda. Pode vir de onde for. Pode vir de onde for, qual é a cor que for. Tem que revelar o que está no cerne da questão. Nós não precisamos ter medo. Este movimento que está sendo estourado pelo Mais Médicos, professor, a luz que foi colocada sobre o movimento médico mostra que há 15 anos as entidades médicas foram golpeadas por uma aliança tácita que existia entre operadoras do plano de saúde, entre o gerencialismo da Unimed e os médicos empresários, que tomaram conta do movimento sindical, tomaram conta do movimento conselhal e escantearam os trabalhadores. Não é movimento sindical, é um movimento que compactua com os gestores. Para quê? Para tirar o foco. Vamos brigar com enfermeira. A gente não vai enfrentar o patrão. A gente não vai enfrentar quem é que é a vil da profissão médica. A gente não vai enfrentar o colega. Quem que está enfrentando? A gente foi ameaçado de processo no Conselho de Medicina. A gente está dando aula como professor universitário. Agora, o colega, dono de clínica de radiologia, que trabalha na meia, sabe o que é isso? Estão falando de escravidão. Mas todos os serviços de radiologia do Recife trabalham na meia. É servidão. 50% do procedimento do governo vai para a clínica. Vai para o bolso do cara que bota o nome ali. Na dermatologia. Cadê que o sindicato vai assim? Cadê que você chama um colega e diz: você vai ser processado porque você está aviltando o seu colega, você está explorando o seu colega. Por que o sindicato não denuncia os donos de clínica? Por quê? Porque é mais fácil brigar com a enfermeira, é mais fácil brigar com a nutricionista e dizer que ela vai tomar o posto de trabalho de vocês. Vocês não precisam ter medo não, cara. Vocês precisam estudar. Vocês vão ser bons profissionais. E bons profissionais jamais vão ter problema no mercado. Que é isso, onde já se viu. Esse movimento avilta a minha profissão. Eu tenho 13 anos de formado, minha vida inteira foi no SUS. Jamais fui questionado eticamente. Jamais. É uma luz que se colocou no debate. Por quê? Nunca trabalhei no privado. Nunca trabalhei em plano de saúde. Nunca tive consultório. Por quê? Por que agora tu não vem atrás de mim? Por que não vem atrás dos outros? Então, preste atenção, meu amigo. A questão não é português ou não português. Validação ou não validação. A questão é uma gangorra entre direito e privilégio. O privilégio está sendo radicalmente atacado. Pessoas trabalharem 3 dias por semana e fazer 60 mil reais às custas de gente que morre na fila por falta de cirurgia. Não vai acontecer mais nesse país. E a gente só avança para um país desenvolvido se a gente tiver direito à saúde. Se a gente tiver direito, se o cidadão, se a gente parar de matar criança por diarreia aguda. No dia que parar de morrer criança por diarreia aguda, que a nossa mortalidade infantil baixar de 10, a gente vai discutir quem fala português, quem não fala português, quem certifica, quem pede diploma.